aí, minhas rainhas, beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre subtom, para que você pare de gastar dinheiro com produtos errados, para que você consiga deixar a base, o contorno, o corretivo, tudo harmonizado aí na sua pele, para que você não fique amarelada, rosada, esverdeada ou acinzentada. É um assunto meio complexo, mas é só prestar atenção que você entende. Obviamente nós temos vários tons de pele, então vai do branquinho ao albino, ao negro, ao preto. Então temos vários tons de pele. Então quanto mais você aprofunda uma cor, mais escura ela vai ficando. Então você já parou para pensar como nós fazemos, né? Nós criamos as bases. Então a gente parte do princípio da colorimetria, onde a gente entende do estudo das cores. Então para criar esses tons de bege, de marrom até o preto, a gente usa de 3 cores. As 3 cores primárias, que são vermelho, azul e amarelo. Então a mistura dessas cores vão dar tons de marrons com suas grandes variações de profundidades. Se você acrescenta um pouquinho de branco ou preto, você vai criar infinitas cores dentro dos tons de bege ao marrom. Então se a gente usa aquelas 3 cores para criar os tons de pele, será que se a gente usar mais um pouquinho de azul, mais um pouquinho de amarelo, vai mudar o tom, a profundidade, a intensidade da cor? Sim, do mesmo jeito as outras cores. Então na hora de criar os nossos tons, as nossas bases, misturando essas cores nós vamos ter tons diferentes. Nós chamamos de subtom. Então nós podemos ter um marrom com fundo azulado, um marrom com fundo amarelado, que vai ser um tom quente, né? Mais ensolarado. Um marrom com fundo avermelhado, ou às vezes até uma mistura de todas essas cores, que pode deixar aí um pouquinho esverdeado. É mais um pouquinho raro de acontecer. E isso explica o porquê de você, quando compra uma base, ela fica meio com um tom amarelado, ou acinzentado, esverdeado, porque a criação dessa base foi feita com os tons diferentes dos seus. Então pode ser porque você tenha mais uma concentração de amarelo aqui, e aquela base tem uma concentração mais azulada. Então ela não vai bater com o seu tom, porque se ela puxa muito pro azul, aquela base ela tá puxando pro tom mais frio. Quando tem vermelho ou rosa na concentração, a gente chama de tom frio. Então se você tem uma concentração mais de amarelo, se você tem um tom quente e você colocar aquela base com concentração de tom frio, ali elas vão criar um conflito. Então elas vão causar efeitos como essas fotos aqui. Isso também vale para o corretivo, para o contorno, para o pó. Agora que você já sabe que tem subtons diferentes, às vezes você e sua amiga usam a mesma base, mas essa base não dá certo para você, mas para ela dá. Por quê? Porque vocês têm subtons diferentes. Uma tem um amarelo, ou uma tem um rosado, ou oliva, ou neutro, que é o meu subtom, que não puxa para nenhuma das cores. Ele é bem equilibrado nas misturas dessas cores. Nessas cores primárias, o que é mais difícil ainda de você encontrar o tom certo. Então, como as marcas não criam todos esses tons de base, o que seria certo? Seria certo ter um tom de base, tá? Número 1, branquinha, que sirva para o tom neutro, amarelo, frio. Imagina aí, né? Quantos tons de base teriam que ser criados para cada tom de subtom? 3, 4, seriam muitas, né? Aí que complica pra gente achar o tom certo da gente. Porque você só vai achar bases com tom quente, amarelado, e você é um tom super frio, chegado pro azulado, então não vai bater uma com a outra. Vai ficar uma querendo apresentar mais que a outra. Então agora eu vou te passar alguns truques para que você tente identificar o seu subtom, para que você não erre mais no seu tom de base. Então você vai olhar aí para a veia do seu braço. Esse é o nosso primeiro teste. Então você vai olhar aí, vai analisar. Então você vai olhar aí e ver se conseguir identificar se ela tem veias azuis e roxas. Se conseguir identificar essas cores, quer dizer que você tem um subtom frio. Pode apresentar aí um pouquinho de acinzentado ou um pouco opaca. Quer dizer que você não se bronzeia muito. Para o subtom quente, você vai olhar, analisar se tiver presença de veias verdes. Talvez você se bronzeia mais, você tenha um fundo mais amarelado. Agora, se seu subtom não bateu com nenhum dessas cores que eu falei, tem um mix aí, tanto azul como roxo,
como verde, você ali talvez não se bronzeie muito, nem pouco, você não tá muito ali acinzentada, nem opaca. A base provavelmente fique muito ou rosada ou amarelada. Ali você não puxa nem para um e nem para outro. Você vai puxar para o neutro, é um subtom mais complicado. Você ainda não conseguiu identificar o seu subtom, calma aí que nós vamos para o segundo teste. Você vai procurar aí uma luz para você identificar, de preferência a luz do sol. Você pode fazer isso lá para as 2 a 3 horas da tarde. Não faça lá para 5 horas e nem no começo, tá? Para o nosso segundo teste, nós vamos utilizar uma folha de papel. Vocês vão colocar assim. De preferência que você não esteja com nada que dê um contraste na sua cor. Com nenhuma mancha no rosto, com uma blusa muito estampada, muito colorida. Você pode utilizar uma preta, uma branca, uma cinza. Você vai olhar aí, não considere espinha, tá? Né? Se você foi correr e ficou vermelha, não considera isso também. Você vai olhar aí mais profundamente, ver qual cor que tá gritando, que tá aparecendo. Você vai tentar identificar se ela puxa mais para um rosado, para um amarelo, para um azul. Então, se nenhuma se destacou nem para um nem para outro, então provavelmente ela é neutra. Então, faça esse teste. Para o nosso terceiro teste, você vai pegar aí os seus acessórios, tanto dourado como prata ou ródio negro, também serve. Então a prata, o ródio negros, eles se encaixam mais nos tons frios, vão puxar para os tons frios. E o dourado, ele vai puxar mais para o tom amarelado, né? Os tons ensolarados, por isso que a gente chama de tons quentes. Então você vai pegar aí e vai testar. Se você pintou o cabelo, isso pode dar um contraste, então não olha muito pro seu cabelo ou para uma blusa estampada, tenta colocar uma blusa preta também. Você olha pro seu rosto, vê o que ele tá tentando passar. Tá? Você vai colocar aí. Meu tom de pele é neutro, então eu me sinto bem com esse aqui. Não destaca muito. Como o dourado também, eu também me sinto bem usando dourado. Então, se você é um tom frio, totalmente frio, e coloca um dourado, ele vai contrastar. Talvez você não se sinta bem, porque ele vai chegar antes de você. Mas tudo isso aqui são só teorias. Se você tem um tom frio e gosta de usar um dourado, pode usar sem problemas. Isso aqui são só testes para que você consiga identificar o seu subtom, para que você não erre mais comprando os produtos. Então esse foi o vídeo de hoje, minhas rainhas. Eu espero que vocês tenham conseguido identificar os subtons de vocês, para que não erre mais. E me sigam nas minhas redes sociais, comentem lá se vocês vieram por aqui. Tchauzinho, até o próximo vídeo.